Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. O Senhor tem nos sustentado e fortalecido. Pedimos que o Senhor esteja usando esse tempo, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. E tem misericórdia, Paizinho, do nosso país e também, Paizinho, daquele país que está em guerra. Em nome de Jesus. Pedimos que vocês se inscrevam para ajudar o nosso canal e depois também deem a avaliação, gostei ou não gostei. Estamos caminhando com o livro de Daniel. Muitas maravilhas, muitos milagres e uma vida que vale a pena a gente ler, estudar e imitar. Daniel, profeta de Deus lá na Babilônia. No capítulo 7, agora é um sonho e uma visão que Daniel vai ter. Ele fala que certa noite, na cama, ele sonhou. Quando ele acordou, ele escreveu o que ele sonhou. Ele disse, estava no primeiro ano de Belsazar. Observem que os capítulos do livro de Daniel não estão em ordem cronológica. Nós vimos na Cova dos Leões era o rei Dario, que já é de outro império, de outro domínio. E voltamos agora no Belsazar, que vem depois de Nabucodonosor. Então, no primeiro ano de Belsazar, que Daniel teve este sonho, esta visão. Diz que era um mar imenso, um vento agitado, e aparecem 4 animais diferentes, um diferente do outro. O primeiro animal que apareceu parecia um leão, ele com asas de águia. Essas asas foram arrancadas, ele posto de pé e com mente de homem. Então, o primeiro animal, o leão. O segundo, parecia um urso e uma voz que dizia, vá e coma muita carne. E na boca do urso, 3 costelas. E essa voz, vai e come muita carne. O terceiro animal era parecido com um leopardo. Só que ele tinha 4 cabeças e nas costas 4 asas. Ele tinha velocidade no ataque e autoridade para reinar. Esse era o terceiro animal. E o quarto animal que apareceu, ele não parecia nenhum animal conhecido. Era terrível, forte, dentes grandes e devorava tudo que ele via. O que não devorava, ele pisava. E nesse animal tinha 10 chifres. Entre os 10 chifres apareceu um chifre pequeno. E foram arrancados 3 chifres. 3 chifres. Foram arrancados desse chifre grande, surge um pequeno e agora 3 são arrancados. Nesse chifre pequeno tinha olhos como de gente e uma boca que falava com insolência, falava coisas feias. No quarto animal. Então apareceram uns tronos, foram colocados ali os tronos, e o ancião de dias, aquele que sempre existiu, que é Deus, com vestes brancas como a neve, cabelos brancos como lã, e foi colocado um trono. O trono pareciam labaredas e rodas de labaredas, parecia as visões de Ezequiel. E do trono saía um rio de fogo também. E em volta desse trono, milhões adorando o ancião de dias. O chifre pequeno, aquele que apareceu lá no quarto animal, ele proferia palavras insolentes. Mas o quarto monstro foi morto, o corpo foi despedaçado e queimado. Os outros animais, os 3, eles tiveram domínio prolongado, só que não era tanto domínio como eles tinham tido. Aí das nuvens, esse é o Daniel sonhando, tendo a visão, apareceu um como que o filho do homem. Chegou perto do ancião de dias
E foi dado a ele poder, glória, domínio sobre os povos, nações e línguas. É o Messias prometido. É o Filho do Homem. E essas raças, esses povos, o serviriam. Era para o servirem. Era um domínio eterno, reino que jamais seria destruído. Daniel está sempre falando. Os reinos vão passar, mas o reino eterno do Deus Altíssimo, esse vai permanecer para sempre. E, alarmado, o Daniel pediu uma explicação. Então veio um anjo para explicar para o Daniel. E ele falou, os 4 animais são os mesmos que apareceram na estátua de Nabucodonosor. A Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia e Roma. São os 4 reis que iam dominar o mundo. Os santos do Altíssimo, aqueles que estavam adorando em volta do trono, são os crentes, os salvos, que compartilharão o reino com o Messias, para todo sempre. Ele reinará para sempre. Aí, Daniel diz que desejou conhecer mais do 4º animal, aquele animal diferente, que tinha dentes terríveis, que unhas de bronze e que devorava e pisava tudo. Então, ele pediu a explicação e o anjo falou, os 10 chifres que aparecem nesse animal são 10 reis que iam fazer parte desse império romano. O chifre pequeno é um rei que vai derrotar os 3 que foram arrancados. E esse chifre pequeno, ele começa a lutar contra o povo de Deus. Sempre vai ser inimigo do povo de Deus. E ele estava vencendo. Aí aparece o ancião de dias, aquele que sempre existiu. Então ele julgou a favor do povo de Deus, porque tinha chegado o tempo desse povo começar a reinar. O Daniel torna a falar outra vez do 4º animal, da terra que ele conquistou. Era um domínio enorme, arrasando as nações, destruindo nações. Os 10 chifres, o pequeno chifre, e esse pequeno chifre vai perseguir o povo de Deus Altíssimo. Vai procurar mudar a lei de Deus e as festas. Vai ser um tempo de muito sofrimento. E ele marca lá que são 3 anos e meio. Aí o ancião de dias, no trono, abre os livros e o tribunal vai condenar. Esse chifre pequeno perderá o poder e o reino para sempre. E o reino, o poder e a glória são dados ao povo do Deus Altíssimo, mundo inteiro e para sempre. E Daniel fala que ele ficou perturbado, pálido, mas não contou nada para ninguém. Ele guardou, ele escreveu essa visão, mas ele guardou para que fosse registrado depois no cânon sagrado. No 8º capítulo, é o 3º ano de Belsazar. Agora dá outra visão. O Daniel, na beira do rio Ulai, ele vê um carneiro. O carneiro tem 2 chifres, um chifre pequeno e depois nasce o segundo chifre maior. E ele dá chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Ninguém podia escapar dele. Então, o primeiro animal é um carneiro. Depois aparece um bode, vem do oeste, tem um chifre bem grande entre os olhos. Um chifre bem grande entre os olhos. Ele atacou o carneiro com toda a força, quebrou os 2 chifres, jogou o carneiro no chão, pisou, ninguém pôde salvar o carneiro. E o bode ficou mais poderoso, ao máximo, mas chegou uma hora que o chifre foi quebrado. E no lugar desse chifre nasceram 4 chifres. 4 chifres compridos. Cresceu para o norte, sul, leste e oeste. E de um desses chifres nasceu um chifre pequeno. E foi se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Ele cresceu tanto que ele foi
prejudicar o exército do céu, jogou estrelas no chão, desafiou o comandante deste exército, é a igreja, é o povo de Deus, acabou com os sacrifícios diários que havia no templo, deixou o templo estragado e ofereceu ofertas nojentas, coisas abomináveis ele ofereceu no templo. E ele acabou com a verdadeira religião e ele estava prosperando em tudo. Então Daniel diz que perguntou, havia 2 anjos e ele perguntou quanto tempo vai durar isto. E eles falaram 2.300 tardes e manhãs. Depois disso, o templo será purificado. A questão dos dias e semanas de Daniel há muitas interpretações. A gente precisa ler muito e pedir a Deus para nos dar entendimento. Então, agora, o que o Daniel pede outra vez? Me explica esta visão. Então, o anjo vai explicar. O carneiro, o primeiro animal que apareceu, com 2 chifres. Os chifres são a Média e a Pérsia. A Média, o chifre menor, e a Pérsia que nasce depois, mas é o chifre maior. É o tempo do Império Médio Persa, que vai com Dario e com Ciro. O bode é o rei da Grécia. O chifre grande é Alexandre o Grande. Todo mundo conheceu na história esse grego. De 33 anos, ele morreu com 33 anos, mas ele havia conquistado todo mundo. E o chifre grande dele foi quebrado e apareceram 4 chifres, 4 reinos no lugar dele. Eles não seriam poderosos igual o Alexandre, mas foram divididos e também não eram parentes de Alexandre. O reino da Macedônia, da Trácia, da Síria e da Palestina e Egito. O que nos interessa, porque o interesse de Daniel era o povo de Deus, era Jerusalém. São os 2, o do norte, que é a Síria, e do sul, que é a Palestina e Egito. Não são tão poderosos quanto foram o Alexandre. O chifre pequeno, volta lá o chifre pequeno. Alguns vão dizer depois que o anticristo vem daí. Apareceu então esse chifre pequeno, um rei cruel, enganador. Ele vai destruir os povos, o povo de Deus também. Ele vai prosperar, vai enganar, matará, desafiará Deus e vai chegar o tempo de ser destruído. Então, o anjo fala para Gabriel. O anjo Gabriel fala para Daniel: não diga a ninguém, isso vai demorar. Daniel ficou abatido, preocupado, mas voltou para os negócios do rei, porque ele era um funcionário do palácio do rei. Esse está no capítulo 8. No capítulo 9, agora no reinado de Dario. Dario era filho de Xerxes, que é o nome de Assuero em hebraico, do país da Média, rei da Babilônia. Então Dario agora é a Média que vem, que entrou lá e conquistaram a Babilônia de Belsazar. É o Dario e o Ciro. Estudando os livros sagrados e pensando em Jerusalém, na profecia, na carta de Jeremias, o Daniel começa a ter muita tristeza e ele se cobre de cinzas, de pano grosseiro, de jejum, e ele faz oração. O capítulo 9 é a oração de Daniel. É uma oração que tem todos os itens que deve ter uma oração nossa, de adoração, de louvor. Ele reconhece que Deus é um Deus justo, cheio de misericórdia, um Deus fiel, e ele vai então falando com Deus. Depois ele fala do que aconteceu. Os nossos pais, os nossos reis pecaram, nós pecamos, os nossos líderes, nossos antepassados, e nós ficamos com vergonha e estamos sofrendo as maldições que foram preditas por Moisés. E a petição que ele faz para o Senhor: ouve, perdoa, vem ajudar-nos. Nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. E o castigo, aí ele tem uma revelação. O castigo
o povo e a cidade santa, o castigo deles vai durar 70 anos vezes 7, até que o pecado acabe, o povo consiga o perdão, a profecia seja cumprida e o templo seja inaugurado de novo. E eles assim, que quando tiver a ordem para reconstruir Jerusalém, vão passar 7 anos vezes 7, até chegar o líder escolhido por Deus, o ungido, o príncipe. Então, é uma contagem que muita gente está estudando, mas ninguém pode dizer, é isso, esse tempo. Então, tudo vai acontecer conforme os planos de Deus. Ele está no controle de tudo. E ele diz assim, que as ruas e as muralhas de Jerusalém serão reedificadas, mas em tempos de muito sofrimento. E depois de 62 semanas, o líder escolhido será morto injustamente. Quem é esse líder? Quem que é morto injustamente? Agora chegará um rei, volta lá no chifre pequeno, né? Que destruirá a cidade e o templo. O rei faz acordo com muitos povos, isso vai durar 7 anos, mas na metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e as ofertas no templo. Um deus pagão será colocado em cima do templo, até o rei, esse rei do chifre pequeno, ser destruído, conforme Deus determinou. Então, tudo em Daniel precisa ser muito estudado, porque está tudo contadinho, mas só Deus sabe certamente quanto tempo é isso, quanto que vale essas semanas e esses acordos que eles fazem. No capítulo 10, é o 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia. Então, ele diz que recebeu uma mensagem de Deus, uma mensagem verdadeira, mas difícil de entender. Aí recebeu a explicação por meio de uma visão. São 3 semanas, ele falou que passou 3 semanas de luto. Não comi, não bebi, não penteei o cabelo, e uma versão disse, não tomei banho também. No dia 24, primeiro mês do ano, ele estava à beira do rio Tigre. De repente veio um anjo com roupas de linho, cinto de ouro puro, o corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, olhos pareciam tochas acesas, os braços e pernas bronze polido brilhavam e a voz dele era como um barulho de uma multidão. Parece a visão que João teve lá em Apocalipse 1. E ele diz assim que só ele teve essa visão, só ele viu essa figura, esse anjo. Os companheiros fugiram e o Daniel desmaiou. O anjo veio, levantou Daniel e falou para ele, Deus ama você, ele ouviu a sua oração, por isso eu vim. Você pediu sabedoria? O anjo protetor da Pérsia lutou comigo 21 dias, por isso que eu me atrasei. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar. Veio explicar o que vai acontecer com seu povo. A visão é a respeito de coisas futuras. Ele disse que ele ficou calado, mas um ser, um homem, tipo de homem, veio, tocou nele e ele falou. Mas ele disse, eu estou fraco, aflito, quase não posso respirar. Então o ser tocou novamente dele e deu forças para Daniel. E disse, vim falar-lhe, está no livro da verdade. Preciso ir lutar contra o príncipe protetor dos persas. Depois virá o príncipe protetor da Grécia. Só Miguel, o anjo protetor de Israel, me ajudará. Interessante que dá para nós essa visão de anjos ministradores que estão a serviço dos salvos, dos santos. E Daniel continua, então, registrando as experiências que ele tem, para nos ensinar
e para ensinar que Deus governa o mundo, Deus governa a história e Deus quer governar a nossa história, cada um de nós. Que Deus nos abençoe.